Foram prorrogadas as inscrições para o Prêmio Top Inovação Uninter. Entidades públicas de Valinhos se unem para resgatar animais abandonados. E no quadro Eleições 2024, vamos falar sobre as mudanças na propaganda eleitoral deste ano. Cresce no Brasil o número de jovens que não estudam e nem trabalham. Programa da TV Uninter debate a eficiência na administração pública. E o curso de Biomedicina da Uninter se destaca no mercado de trabalho. Tudo isso você confere agora no Jornal Uninter. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Uninter. Olá, sejam todos bem-vindos. E o Prêmio Top Inovação Uninter teve suas inscrições prorrogadas. A iniciativa tem como objetivo reconhecer projetos inovadores no desenvolvimento socioeconômico. Aqueles que estiverem interessados podem se inscrever até o dia 15 de agosto. Mais informações no site Uninter Notícias. O abandono de animais aumentou após a pandemia da Covid-19. Buscando amenizar o problema, entidades públicas de Valinhos, no estado de São Paulo, se uniram para retirar animais das ruas do município. Confira na reportagem de Fábio Machado. Com a chegada da pandemia do coronavírus, vieram também a quarentena e a solidão para muita gente. A solução encontrada por elas foi a adoção de animais de estimação. O problema é que, conforme a pandemia foi passando, essas mesmas pessoas voltaram à sua rotina e já não queriam mais o animal. Segundo reportagem divulgada pelo Jornal da USP em 2021, o aumento nas adoções e nos abandonos foram de 400% naquele período. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são 30 milhões de animais abandonados. Para amenizar essa situação, que entidades e setores do poder público municipal de Valinhos surgiram. Criado através de uma lei municipal, o Departamento de Bem-Estar Animal realiza atendimentos em prol dos animais abandonados na cidade. A diretora do departamento, Perla Couto, esclarece que, entre outros serviços, o resgate acontece somente em algumas situações. Seriam atropelados, cadelas prenhas com filhotes abandonados. E a maior das novidades, e como serviço inédito na cidade, existe o castramóvel, já em funcionamento. Esse castramóvel são atendidos em média 200 a 250 animais por final de semana, ele acontece uma vez por mês. O Adriano é coordenador do bem-estar animal da cidade e ressalta que as denúncias são imprescindíveis para que o departamento possa agir rápido para salvar os animais. E de acordo com a nossa área de atuação, essas denúncias e esses pedidos eles são analisados, eles são divididos e são enviados aos técnicos de veterinária para avaliarem sobre o atendimento positivo desse recolhimento ou dessa denúncia. A Alessandra é assessora do departamento e conta que todos os animais adotados através do bem-estar animal já saem com a castração realizada. Compulsória. A pessoa não adota um animal sem estar castrado, no caso de adulto. Filhote a gente acompanha até a castração. O Bem-Estar Animal de Valinhos também realiza a microchipagem dos animais, algo oferecido em poucas cidades. Se a pessoa, por uma questão, abriu o portão sem querer, escapou, enfim, ela tem que nos avisar para a gente entrar nessa lista, né? Porque se esse animal foi abandonado numa situação de atropelamento ou doente, esse tutor vai ser responsabilizado. Muitas vezes as pessoas vêm aqui já com o estereótipo de um animal. E aí, é difícil você quebrar esse paradigma, né? Você fala para a pessoa, olha, não é só de raça que é importante, não é só de raça que vai satisfazer a sua vontade de ter um animal. Em 2023, o Bem-Estar Animal de Valinhos realizou 1.379 castrações, 459 denúncias, 167 resgates e 89 adoções. Uma das ONGs atendidas pelo Bem-Estar Animal de Valinhos é o Vira-Lata Vira Casa, que realiza todos os sábados manhãs de adoção com os animais que foram resgatados pela entidade. Mas para manter as contas em dia, as dificuldades são muitas. O resgate de um dia que você faz, dependendo do que é, mas nem tão complicado, coloca aí R$ 1.600, R$ 1.800. E um dado que trouxemos no início desta reportagem se confirma também em Valinhos. Que se antes da pandemia nós tínhamos uma procura diária de 10, 15 pedidos de resgate
Hoje a gente tem 50, tem dia que tem 90, e isto multiplicou bastante, mais de 1000%. E no quadro Eleições 2024 desta semana, vamos falar sobre o marketing eleitoral. A partir de 6 de agosto, as emissoras de rádio e TV sofrem algumas vedações na programação. Nossa equipe está com o professor Aquiles Ferreira, especialista em marketing digital, que vai falar sobre essas mudanças. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Adri. Nós estamos aqui com o professor Aquiles, que vai nos falar sobre o marketing eleitoral. Professor Aquiles, eles comentaram ali no estúdio sobre as vedações que começam agora dia 6. Você poderia nos explicar um pouquinho sobre elas? Do prazo de 30 de julho a 5 de agosto são realizadas as convenções, onde são identificados, eleitos ali os candidatos que participarão do pleito 2024, vereador e prefeito. Então essa ressalva do dia 6 ao dia 16 é a vedação para qualquer tipo de propaganda política. Então é terminantemente proibido qualquer tipo de veiculação relacionada a isso. Inclusive filmes. Se algum candidato tiver um filme, uma biografia, planejou uma live nessa data, essa data não será permitida. Então, eu ia até perguntar, questão da internet, então essas vedações também são válidas para a internet? Sim, vale para a internet. É permitido algumas ações na internet, só que não as ações de impulsionamento, que é quando você trata da mídia paga na internet, ela só pode ser feita pelos candidatos ou pelos partidos políticos, de uma forma bem aberta, bem clara. E focando agora no marketing eleitoral, qual que é a sua percepção na era de redes sociais? Ela influencia bastante, porque quando você identifica dentro das redes sociais nichos específicos, é mais fácil para direcionar a comunicação, o tipo de apelo. Nós temos na capital do estado, por exemplo, alguns candidatos que são conhecidos quase que exclusivamente nas redes sociais. Eles acabam saindo à frente em relação aos outros que estão planejando ainda a sua campanha, porque eles já vêm fazendo um trabalho anterior e agora no marketing eleitoral eles já estão fortes, têm uma musculatura maior e conseguem identificar um pouquinho mais, se identificar um pouquinho mais com o eleitor. As redes sociais só tendem a aumentar, Nós temos inclusive graduação em gestão de mídias sociais porque esse mercado não para de crescer. Especializações, necessidade de cada vez mais conhecer como funcionam as redes sociais. E você vê alguma diferenciação, você comentou ali do canal de TV e o rádio, do marketing eleitoral realizado nas redes sociais, na internet, com esses offline? Então, numa época anterior, a internet, até as locadoras, não sei se você ouviu falar de locadora, das videolocadoras, eles adoravam a época de propaganda eleitoral na televisão aberta, porque eles faturavam mais, ou seja, as pessoas alugavam mais filmes. Hoje, com o streaming, consequentemente, o streaming vai ser favorecido, porque muitas pessoas na TV aberta, elas são obrigadas. É um horário eleitoral obrigatório, aparece ali, e a pessoa tem uma interrupção daquilo que ela está assistindo para assistir o horário eleitoral. Então ele acaba atingindo o público maior, mas pulveriza mais. Então essas pessoas não têm tanto interesse, o telespectador da TV aberta. A mesma coisa acontece com a rádio, Ele acaba buscando uma autossintonia ou até mesmo uma rádio, um podcast, alguma coisa nesse sentido devido à tecnologia. No caso das redes sociais, acompanhar a comunicação das redes sociais, ela é jamais ligada com a tendência do internauta. Então, você não segue ninguém obrigado, Você fica sabendo do conteúdo se você segue aquela pessoa. Aí, na orgânica, na questão orgânica, sem o tráfego pago. Então, o que acontece é que você tende a ter um pouco mais de qualidade na comunicação nas redes sociais. Quantidade na TV aberta, mas mais qualidade nas redes sociais. Isso é muito ligado à nossa última pergunta. Como que você vê essa efetividade? De uma forma que gere votos, por exemplo, efetividade das redes sociais. Bom, as pessoas que seguem uma conta de um candidato, um partido, vamos falar especificamente de um candidato, a majoritária, que é para prefeito, agora em 2024, elas deixam rastros, Ou seja, elas deixam ali o seu arroba, elas se tornam leads, nós chamamos em marketing digital de leads qualificados,
o contato com essa pessoa é mais fácil. Essa pessoa pode ser um líder de uma associação, uma pessoa de uma referência ou formação de opinião abrangente, pode ser uma chefe ou um chefe de família, alguém que é referência. Então você consegue trabalhar muito mais. Então é mais efetivo a comunicação direta, o chamado marketing one-to-one, falar diretamente com as pessoas através da internet, do marketing digital. Mas isso não tira a importância e a relevância das outras mídias. Eu diria para você que é um complemento, né? Se eu sou o candidato, eu quero falar com o máximo de eleitores possíveis. Se eu sou candidato a proporcional, a vereador, eu sei quais são os bairros que eu tenho mais atuação. Se eu consigo identificar quais são os eleitores que me seguem, quais mais me dão audiência, em quais localidades eles estão, eu consigo marcar novas reuniões, eu consigo fazer um trabalho mais direcionado e fortalecer, dar musculatura para a minha candidatura. Muito obrigada, professor, Eu que por nos agradeço. receber aqui. E agora a gente volta com vocês ao estúdio. E aumentou no Brasil o número de jovens que não estudam e não trabalham. Os neném, como são chamados pelos pesquisadores, já somam mais de 5 milhões no país. Os dados são do Ministério de Trabalho e Emprego do primeiro trimestre desse ano. E para falar sobre esse assunto, estão aqui conosco a doutora em Educação Cristiane Kaminski e a assistente social Fernanda Milani Fernandes. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Cristiane, qual o perfil socioeconômico desse grupo e quais os fatores para o aumento desses dados aí tão alarmantes? E você sabe também dizer se a pandemia ela teve alguma influência nesses resultados? Então, Rafa, né, é um prazer estar aqui com vocês, estar discutindo sobre isso. E quando a gente fala sobre essa situação, cabe primeiro eu destacar assim que a gente fala neném, mas isso nem sempre se adequa exatamente a esse perfil, né, desses jovens hoje no Brasil. Então, porque isso são muitas variáveis, né? Como você me pergunta, as questões, então nós somos jovens entre 15 e 29 anos de idade. E estes jovens, eles nem... primeiro porque com 15 anos eles não estão no mercado de trabalho ainda. Né? Então, quando a gente diz nem, quer dizer, nem trabalham e nem estudam, então a gente já entra nessa, como diz, nessa vertente de maneira não muito razoável. Né? Porque daí a gente coloca assim, vamos colocar assim, entre aspas, que eles são vadios, que eles nada fazem. Né? Então, isso não é uma realidade. Porque existe, né, como eu falei, assim, são várias questões que se colocam nessa situação, que nós temos alunos que estão fora da escola com esses 15 anos, que não viram assim a possibilidade, não veem a educação como uma chance de melhorar a qualidade dele de vida. Então, o que é que a gente tem? Você me perguntou também com relação a se o Covid, né, trouxe alguma situação relevante para isso. Trouxe sim, porque as pessoas foram menos ainda na escola, né, a situação nas escolas foi muito adversa, né, com as aulas remotas, e aí muitos alunos se desestimularam mais ainda, não vendo uma perspectiva no seu projeto de vida, nessa questão da cidadania. E claro que a gente vê assim, colocando várias questões que são inúmeras, né, mas a gente viu assim, jovens que engravidaram, porque dentro dessa taxa, a maior parte são de mulheres, né, que por algum motivo estão cuidando de pessoas dentro de casa, né, principalmente nessa época de Covid, que acabaram engravidando e tiveram que abandonar a escola e por isso, consequentemente, o trabalho dificulta. Então, são várias realidades assim bem complicadoras. Perfeito, professora Cristiane. Fernanda, sobre o programa Jovem Aprendiz, como ele pode contribuir para mudar esse cenário para quem, aliás, como é que ele pode contribuir, na verdade, né, para quem está chegando agora no mercado de trabalho e quer se inserir de repente? Adri, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui presente. Então, complementando a fala da professora Cristiane, gostaria de salientar que o programa Jovem Aprendiz, ele é uma política pública. Sendo uma política pública, ele tem embasado dentro de uma lei da aprendizagem. A lei número 10.097 de 2000 é a lei da aprendizagem e que rege alguns
alguns tópicos para serem cumpridos. Por exemplo, o aprendiz ele precisa ter entre 14 e 24 anos incompletos para poder participar do programa de aprendizagem. E para a pessoa com deficiência não há um limite de idade para contratação. Limite mínimo 18 anos, mas não há um limite máximo de contratação. E empresas de médio e grande porte precisam ter a cota de jovem aprendiz. Então, em relação ao processo do programa de Jovem Aprendiz, ele é muito interessante, como a professora Cris ela tinha dito anteriormente, né, que esses adolescentes de 14 a 16 anos, eles não teriam um trabalho, um emprego formal de carteira assinada. E dentro do programa Jovem Aprendiz é a oportunidade desse adolescente, ele está inserido no mercado formal de trabalho, com vínculo empregatício de CLT, em regime CLT, e receber os benefícios trabalhistas. Então, ele recebe 13º, férias, FGTS, dentre outras formalidades quando você tem a carteira de trabalho assinado. Tá? Então, é muito interessante essa política para inserção desse adolescente e jovem no mercado de trabalho. Perfeito, obrigado, professora. E mais uma pergunta para você, Cristiane. Por favor. Além dessa política pública, né, dos jovens aprendizes, que outras políticas poderiam ser implementadas para poder reduzir esse percentual desses jovens que estão nessa condição? Então, quando a gente fala da área da educação, a primeira coisa que vem é, claro, vamos melhorar a qualidade da educação. É exatamente isso, é fazer com que... O que a gente tem ainda na educação? Nós temos, assim, um currículo que não conversa, Rafa. Sabe, ele não conversa com a realidade, com o que esse jovem está buscando. Ele vem muito ainda desconectado. Hoje, nós estamos vivendo uma situação no país onde se discute muito, né, a Base Nacional Comum Curricular, e as mudanças todas que estão acontecendo no ensino médio e que algumas também estão acontecendo no ensino fundamental. Então, o que é preciso? É preciso realmente pensar que a educação, ela não... nós temos a educação que acontece na família, mas a educação na escola, porque esse aluno passa muito tempo na escola. Então, a gente precisa realmente conectar ele a essa realidade, né? Como eu disse, a esse projeto de vida, a essa cidadania, o que ele projeta para o futuro e dar condições para isso. Porque muitas vezes a gente vem com um currículo assim, cheio de... né? Não que não seja necessária a matemática, a gente tem que ter a matemática básica, mas que ele veja a relação dessa matemática, dessa física, dessa química para a vida dele e para o que ele quer buscar no futuro. Então, quando a gente pensa na educação, é isso. E quando a gente pensa mais adiante, precisamos de formações técnicas. A gente precisa de uma formação inicial, né? Por exemplo, na Uninter nós temos os cursos profissionalizantes que o aluno ele já pode se inserir buscando o quê? Uma qualificação profissional. Então, com o ensino fundamental, ele já busca uma qualificação profissional e aquela certificação já abre alguma porta. E fora que eu sempre digo, você buscar no ensino, né, quando você está terminando o ensino fundamental ali, que você ainda não foi para o técnico, você adentrar uma possível vontade sua futura, te prepara. Por exemplo, você faz um curso de auxiliar jurídico. Então, você vai saber se aquelas disciplinas iniciais, que são elementares para quem tem o ensino fundamental, se isso já vai preparar ele para ser um futuro advogado, né? Um futuro juiz. Então, você já vê se você gosta daquilo. Então, nós, né, da educação, das políticas públicas, nos prepararmos e preparar essa pessoa para o futuro. Que é isso que eu acho que faz com que a gente tenha, assim, vontade de continuar, vontade de prosperar e vontade de estudar. Obrigada, professora. Fernando, o Instituto IBGEPEX já formou a 8ª turma agora, né, recentemente, e de jovem aprendizes, né? Quantos já se formaram desde que começou, né, a primeira edição, e onde acontece esse processo de formação?
Tá ótimo, vou responder a sua pergunta em 2 etapas diferentes, Adri. Claro. Então, assim, o programa Jovem Aprendiz, o Instituto IBGPEX, ele é a entidade qualificadora e, em parceria com o Grupo Uninter, recebe esses jovens aprendizes. Então, para que o jovem aprendiz ele tenha um contrato de trabalho formal dentro da aprendizagem, eles precisam participar de 2 etapas em conjunto. Então, as atividades teóricas e atividades práticas, a gente chama de formação teórico-prático, e elas precisam andar em conjunto. Então, dentro do programa que a gente acompanha enquanto entidade qualificadora, eles ficam 24 meses, e as turmas anteriores, retomando a sua pergunta, nós já formamos mais de 150 aprendizes desde 2018. Então, nós passamos pela pandemia, nós tivemos a formação à distância, com todo o preparo do Grupo Uninter, né, que é especialista nessa área. E dentro das atividades teóricas, acontece lá no Polo da Carlos Gomes, onde nós estamos hoje atualmente, todas as sextas-feiras, no período da manhã. Então, de segunda a quinta, esse aprendiz contratado pelo Grupo Uninter, ele tem a oportunidade de estar em uma das 15 áreas do Grupo Uninter, que recebe esse aprendiz, e nas sextas-feiras, na entidade qualificadora, que é no Instituto IBGPEX. Perfeito, obrigado, professora. E nós chegamos ao final da nossa conversa. Cristiane e Fernanda, muito obrigado pelas contribuições. Muito obrigada. A eficiência na administração pública afeta diretamente a sociedade, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos. O assunto foi tema do programa Gestão Pública em Debate, que discutiu a importância de práticas e estratégias que podem ser adotadas para a eficácia dos serviços governamentais. Confira o episódio na íntegra no canal da TV Uninter no YouTube. E nós falamos aqui sobre a dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, mas vamos trazer agora um dado positivo. O curso de Biomedicina da Uninter tem se destacado entre as graduações, formando alunos cada vez mais capacitados para o mercado de trabalho. Confira na reportagem de Natália Schultz. Com nota máxima no MEC, o curso de bacharelado em Biomedicina da Uninter foi projetado para formar profissionais qualificados. A graduação é abrangente e oferece diversas possibilidades aos estudantes. A grande vantagem do curso é isso, ter a biomedicina moderna. Quando eu me formei em biomedicina, não existia isso. Então, a gente foi ensinado, a gente foi formado para ir para o laboratório. E na Uninter, não. Na Uninter é apresentado o universo de possibilidades da biomedicina. São mais de 30 habilitações. Segundo a coordenadora do curso, os perfis dos alunos que ingressam na graduação são variados. De maneira geral, é alguém que está buscando a área da saúde, com muitas possibilidades, seja laboratório, seja a estética, que tem grande procura. O bacana da profissão é que a gente tem áreas bem por trás dos bastidores, a gente tem áreas que o profissional tem contato direto com o paciente, a gente tem profissional em hospital, então é bem generalista, assim, né? Ana Laura iniciou a graduação em 2019 e a metodologia semipresencial foi determinante para escolher a Uninter, pois precisou conciliar a maternidade com os estudos. Com essa flexibilidade das aulas eu conseguia também conciliar, né, futuramente essa gestação, essa criação desse filho com as aulas. E foi o que aconteceu. Na metade do curso eu engravidei, então não precisei, graças a Deus, trancar, parar, nada. Então, com a ajuda de toda a equipe da coordenação, dos professores e da flexibilidade das aulas também, né? Devido à formação ser bem completa, a procura pelos profissionais tem sido alta. A gente vê, por exemplo, em laboratórios muitos biomédicos, a gente vê na estética, que é uma área que o pessoal está super procurando, a gente vê uma certa preferência também pelos biomédicos, né? E isso eu acredito que seja devido a todo o estudo mesmo, a tudo que os alunos veem durante a graduação. São muitas áreas de atuação. Então é um mercado que o mercado, de maneira geral, recebe muito bem os biomédicos. Os estudantes de Biomedicina da Uninter contam com uma estrutura completa. Não é à toa que todos os alunos da primeira turma já estão inseridos no mercado de trabalho. No final do estágio eu fui efetivada. Foi bem certinho. Eu finalizei, né, colei grau no dia 5 de dezembro, no final do ano agora, e dia 8 de janeiro daí já iniciei como biomédica embriologista, que foi a habilitação que eu segui. No nosso curso a gente segue 2 habilitações, né, a escolha do aluno. Então a primeira que eu optei foi análises clínicas e a segunda reprodução humana.
que foi onde eu estou agora. E o que eu desejo, na verdade, é muito simples, assim, é continuar o bom trabalho que foi feito até aqui, e por isso que a biomedicina da Uninter é tão forte, por isso que os alunos estão bem encaminhados e trazer inovação, porque a biomedicina tem novas habilitações a cada ano, novas áreas de atuação, então sempre manter os nossos alunos muito atualizados com o que tem de melhor e atual mesmo. E o Jornal Uninter fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Nos acompanhe também pelo Instagram da TV Uninter e pelo nosso site Uninter Notícias. Até a próxima!